querido, curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, nós sabemos que o Senhor está aqui, Senhor. O Senhor disse uma vez, Jesus, que sem o Senhor nada podemos fazer, Pai. Essas são as suas palavras, Deus, e nós acreditamos nisso. Nós nos debruçamos nisso, Senhor. Nós podemos ter um discurso muito bom, Senhor. Nós podemos ter um estudo, Senhor, uma mensagem preparada, mas se o Senhor não estiver nesse lugar, Senhor, de nada adiantaria, Pai. Assim como Moisés, Senhor, que não se moveu do seu lugar, Deus, se o Senhor não fosse com ele, assim somos nós, Espírito Santo. Que o Senhor esteja conosco nessa noite, Pai. Que o Senhor fale conosco. Que todas as distrações, Senhor, sejam lançadas fora, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que os nossos ouvidos possam estar atentos, Pai. Que o Senhor abra os nossos ouvidos, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, Pai, para que possamos ouvir a Sua voz, Senhor, o Seu ensino, que o Senhor destila ela como orvalho nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, assim nós oramos e Te agradecemos, Deus. Amém, gente. É até difícil querer pregar quando a gente tem um tempo tão gostoso de louvor assim. E ao longo dos últimos dias, eu creio que nós aqui da casa, né? Deus tem falado muito com a gente a respeito de fundamento. Eu acho que talvez as últimas 3 ministrações do pastor só foram a respeito de fundamento. Quando ele falou sobre relacionamento, eu preguei, né, uma vez sobre relacionamento, depois o pastor pregou de novo sobre o mesmo ensino, né, trazendo debaixo de uma outra ótica, mas falando sobre fundamento. Depois falou sobre a importância da palavra, enfim. E durante esses dias, né, eu tive muito tempo, eu nem me lembro, acho que a última vez que a gente teve o último culto de casal foi um pouquinho antes de eu viajar. Era para eu ter conseguido fazer logo depois da viagem o culto, e, enfim, por algumas situações que não acabou dando certo, eu preferi fazer agora em julho. E eu confesso que a única coisa que me veio ao coração, querido, para que eu pudesse ministrar para vocês, é sobre o fundamento, sobre a importância do casamento, sobre o que ele representa para nós, sobre o que de fato ele deve ser nas nossas vidas, o que de fato deve representar essa aliança, a importância dela, o peso, o valor que Deus dá para o casamento. Porque todas essas coisas, elas estão na Bíblia, mas como todo mundo assume uma aliança de casamento, seja você crente ou não, isso já faz parte da nossa tradição. Casamento existe no mundo inteiro, independentemente do tipo de Deus que você segue. As pessoas fazem alianças, homens e mulheres fazem alianças. Então todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas que você conhece hoje, na fase adulta, são casadas, ou pelo menos já foram casadas, são divorciadas, enfim. Mas elas já passaram pela aliança de casamento. E Deus fala a respeito de casamento e trata ele num lugar muito alto. Porque casamento fala a respeito de fundamento, a respeito de uma base, que a partir do momento em que nós fazemos uma aliança, nós devemos segui-la. Eu queria começar lendo um texto, praticamente vai ser quase o único que eu vou ler hoje, que está em Hebreus, no capítulo 13. Nós vamos ler só o verso 4, se vocês quiserem abrir. Diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Mas olha o que o autor de Hebreus fala: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Ou seja, quando
é que eu falo sempre isso para vocês, né? O pastor sempre falou isso de mim. Ele falou: você que tem que cuidar de casamento, Caio, porque parece que isso é com você, é o que você mais gosta. E na verdade, quando você olha para a Bíblia, essa primazia, essa honra a respeito de casamento não é algo que veio do meu coração, não é algo que veio de mim. Eu gosto porque eu me identifico mais com isso, com esse tema, porque eu gosto de família, ou nem nada disso, mas Deus gosta disso. Por isso que em Hebreus o autor ele fala assim: digno entre tudo, entre todos, seja o casamento. Ou seja, tudo que a gente possa pensar, todas as pessoas que possam vir à sua mente agora, todas as coisas que você possa entender, o autor fala assim: digno entre todas essas coisas seja o casamento, digno de honra. E a palavra honra, ela traz justamente essa ideia de primazia, de dar prioridade, de colocar em primeiro lugar. Porque o casamento é fundamento. Quando você vê e você lê a respeito de fundamento, quando você lê a respeito de casamento no Novo Testamento, você vai ver que quem escreveu a respeito deles foram os apóstolos. Porque apóstolo, ele lança fundamento, ele lança doutrina sobre a igreja. E quem escreve sobre essas coisas foram os apóstolos. Então, quando você vê ensino a respeito de casamento na Bíblia, você vai ver que tem um apóstolo por trás ensinando a respeito disso, porque casamento trata-se de bases, de fundamento de uma fé que a gente entende, que a gente vive, de uma aliança que Deus faz com a gente. Então, quando a gente olha para a ideia de casamento, ela não é simplesmente mais uma aliança que a gente faz como dentre todas as outras que a gente possa fazer. Deus coloca isso num lugar muito alto, porque a forma como Deus, gente, decidiu se revelar para a gente foi assim. Olha para a Bíblia desde o começo, desde Gênesis. Todas as vezes que Deus quer se revelar para o homem, Ele se revela para o homem num contexto de família. Ainda que você vê, logicamente, ao longo da Bíblia, Deus falando com o homem de forma particular, mas logo no Gênesis você vê Deus criando todas as coisas, e Deus colocando coisas no plural, Deus criando o homem. Ele fala: façamos o homem à imagem e semelhança de Deus, e Ele coloca aquilo no plural, onde você vê mais de um agente envolvido aqui. E não só nisso, mas toda a criação de Deus. Você vê um Deus que governa as coisas, você vê um Deus liberando a palavra que fala a respeito de Jesus, e você vê um Espírito Santo que pairava por sobre a face das águas, que faz com que toda aquela palavra, que é o verbo liberado, ela aconteça e se construa no seu devido tempo. E Deus, ele já se apresenta para o homem e cria inclusive o homem debaixo de um contexto de família, debaixo de um contexto coletivo. Então Deus já se apresenta para o homem quase que dizendo para ele: eu não sou só, ainda que é difícil a gente tentar explicar a Trindade, porque todos eles são Deus, mas ainda assim Deus faz a necessidade de deixar isso claro na sua palavra, de que quando Ele cria o homem, quem o faz, Ele faz debaixo de um contexto de família. E logo quando Deus cria o homem, você vai ver que depois que Deus cria todas as coisas, cria os animais, cria tudo aquilo que a gente conhece, o mundo nosso conhecido, Ele olha para o homem. Está em Gênesis no capítulo 2, eu não lembro o verso agora, e Ele fala assim: não é bom que o homem esteja só. Deus constata isso em primeiro lugar. E não que Deus não soubesse que não era bom que o homem estivesse só, mas eu entendo de verdade que Deus registra essas coisas e faz questão de registrar essas coisas para que a gente entenda a importância disso. Não porque Ele não sabe, Deus sabe de todas as coisas, mas Ele faz questão de deixar registrado isso para que nós saibamos a importância disso. Então é como se Deus desse e falasse assim: vocês entendem que não é bom que o homem esteja só? E só depois Deus fala isso, aí Deus fala assim: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. E logo em seguida você vê Deus falando com o homem para que ele desse nome aos animais. A gente conhece essa parte. Então a Bíblia fala que tudo quanto o homem deu de nome para aqueles animais, tudo quanto o homem fez nesse sentido, assim foi. E depois Deus faz com que através disso o próprio homem perceba que ele não tinha ninguém que lhe correspondesse, ninguém que fosse alguém à altura dele, né? Então você imagina o homem lá criando todos os animais, ele vê todos os parzinhos,
tudo bonitinho, macho, fêmea, macho, fêmea, macho, fêmea, macho, fêmea. E eles eram iguais quando se tratava de macho e fêmea. E ele olha para ele e fala, mas não tem ninguém que me corresponda, alguém que seja igual a mim e que possa andar ao meu lado. Então Deus fala isso a respeito do homem, depois Deus faz com que o homem perceba essa realidade. E aí sim, em função disso, Deus vai e cria o homem. Deus mata o homem ali, Deus faz com que ele durma, e ele tira o homem, ele tira a mulher da costela do homem. E ali Deus não cria o casamento, Deus apresenta para o homem o casamento. Porque antes mesmo do homem perceber que ele precisava de alguém ao lado dele, que lhe correspondesse da mesma forma, Deus já havia criado o casamento. Deus na realidade só apresenta para o homem, dizendo para ele, sim, você precisa de fato de alguém que ande ao seu lado, alguém que seja idôneo, mas eu vou te apresentar que isso vai se dar em forma de uma aliança, que nós vamos chamar de casamento. Mas isso não foi ideia do homem, não foi o homem que criou o casamento, gente. Quem criou o casamento foi Deus. Na verdade, antes mesmo do mundo ser criado, antes das coisas acontecerem, o cordeiro ele já havia sido imolado, ele já havia sido destinado para sua noiva. Então essa ideia de casamento, essa ideia de aliança, ela já havia sido criada muito antes de o homem ser criado e formado pelo próprio Deus. E algo importante para a gente entender aqui, que Deus cria o casamento para que o homem se junte com a sua mulher, para que eles pudessem cumprir um propósito, querido, debaixo do céu. Para que aquilo que Deus havia entregado para o homem, para que ele se multiplicasse, para que ele frutificasse, para que ele sujeitasse a terra, para que ele enchesse essa terra, para que ele fizesse todas essas coisas, para que o governo do homem fosse exercido, ele deu ao homem uma auxiliadora. Ou algumas versões você vai ver uma adjutora, e essa palavra, quando você vai pesquisar ela no seu original, não era alguém no sentido de que ficava atrás do homem, mas era alguém que ficava ao lado do homem. E eu creio que essa foi uma das razões, inclusive, pela qual Deus tirou do homem a mulher da costela dele, ao lado dele, para que ela pudesse andar ao lado dele. Um dia eu vi uma expressão, não lembro aonde, que falava assim, que por trás de um grande homem de Deus, sempre há uma grande mulher. Não, ao lado de um grande homem de Deus, sempre há uma grande mulher. Porque eles andam juntos, eles cumprem um propósito juntos. Então Deus não dá uma mulher para o homem porque ele não era completo. O homem era completo em si. Antes mesmo dele perceber que não tinha ninguém que correspondesse a ele, ele tinha nele a imagem e semelhança de Deus, ele havia sido criado, formado, maduro em Deus, capaz de fazer as coisas. Então, quando Deus entrega uma mulher para o homem, ele não faz isso para que de alguma forma o homem fosse completo ou vice-versa, mas era para que eles cumprissem um propósito debaixo do céu. Como Deus falasse para o homem, meu filho, você tem um propósito para cumprir, e é melhor que você faça junto a alguém, é melhor que você não esteja sozinho para cumprir isso. A Bíblia fala, é melhor dois do que um, porque essa é a natureza de Deus, gente. Deus se expressa através de família, Deus se expressa através de alianças, e Ele escolheu se expressar através de uma aliança chamada casamento. E depois, mais para frente, através de uma família, porque essa é a natureza de Deus. Deus se expressa dessa forma, Ele decidiu se expressar dessa forma. Gênesis começa com um casamento entre um homem e uma mulher e termina em Apocalipse com um casamento. Olha a importância disso. Deus inicia a sua palavra com casamento e termina a sua palavra com casamento, porque tem algo de valor em cima disso. Deus quis passar algo para nós em cima disso. Então, quando você vê todo o contexto da palavra de Deus, toda ela é ligada à família, toda ela é ligada a alianças. Um homem e uma mulher debaixo da terra, que vão frutificar, que vão multiplicar, que vão encher a terra, que vão sujeitá-la, e que vão cumprir o propósito que Deus havia dado para ele, os dois juntos, os dois à imagem e semelhança de Deus, um cumprindo o propósito, os dois cumprindo o propósito entregue por Deus. E se você for ver, não só nisso, querido, mas olha para a vida de Noé. Quando Deus decide destruir a terra, justamente porque havia pecado no coração do homem, a Bíblia fala que olhou
E os homens eram corrompidos, o seu coração era corrompido, e as pessoas davam-se em casamento como se fosse algo banalizado, ou seja, a aliança que Deus havia criado tinha sido banalizado no mundo da sua época, no mundo de Noé. E Deus decide destruir a terra. Só que quando Deus chama Noé, Deus fala para Noé: eu encontrei em você, Noé, graça. A Bíblia fala que Noé achou graça aos olhos do Senhor, porque ele era santo e irrepreensível nas suas gerações. Mas quando Deus salva Noé, ele não salva Noé sozinho, ele salva toda a família de Noé. Na arca entra a família dele. Porque o que Deus desejava a partir de Noé não era só apenas encontrá-lo, não era fazer com que apenas o coração dele fosse alcançado por Deus, mas com que toda a família dele fosse alcançada por Deus, porque é um Deus de família. É um Deus que tem a sua natureza expressa através de famílias. Olha para Abraão, Deus chama Abraão. Em Gênesis, no capítulo 12, Deus fala para Abraão: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, que eu vou te mostrar uma terra, que eu te mostrarei uma terra, Abraão. E Abraão sai, obedecendo a Deus. E no meio de toda a vida de Abraão com Deus, quando ele fala de Isaac, do filho da promessa, de todas essas coisas, a plenitude da bênção de Abraão é qual? Abraão, em ti serão benditas todas as famílias dessa terra. A bênção que estava sobre Abraão e que hoje é derramada sobre nós, ela não tinha a ver com Abraão, ela tinha a ver com a descendência de Abraão, mas ela tinha a ver com que todas as bênçãos estariam sobre as famílias a partir de Abraão. Mas a ideia de Deus, a menor visão de Deus era Abraão, a menor visão de Deus era Noé, e a menor visão de Deus somos eu e você. Porque Deus nos alcança com um propósito de, em primeiro lugar, tocar numa aliança, seja você casado, solteiro ou não, mas quando você tem essa aliança, quando você encontra alguém que você entende que essa é a mulher que Deus te deu, e você entra numa aliança com ela, a partir daquele momento, a sua casa entra em algo criado por Deus. E a família está aqui, gente. O casamento está aqui, no lugar altíssimo diante do Senhor. E tanto isso é verdade, que quando você olha para o nosso mundo, para a nossa sociedade hoje, o inferno ele não é tonto, porque tudo aquilo que tem muito valor para Deus, tudo aquilo que é colocado em autoestima para Deus, o diabo sabe do valor daquilo. Então ele investe com o inferno e com tudo o que você possa imaginar, para que as famílias, para que os casamentos, eles possam ser desestruturados, eles possam ser desvirtuados e fugir dos princípios que Deus criou para ele. Eu já falei aqui, eu acho, em alguma pregação devo ter falado, mas se você olhar a nação dos Estados Unidos, década de 60, década de 70, os Estados Unidos era a maior potência mundial. Hoje está começando a perder para a China economicamente falando, mas ainda assim os Estados Unidos exporta muita cultura, e sempre exportou muita cultura. Mas se você pegar os Estados Unidos, quando ele começou a se industrializar, quando ele começou a ser uma nação muito bem economicamente falando, próspera, por que os Estados Unidos foi assim? Porque eles tinham famílias estruturadas. Os Estados Unidos só foi uma nação como é hoje, e está agora só definhando, porque tocou-se na família. Os Estados Unidos tem o berço protestante, valores cristãos estavam ali, incutidos na família, valores tradicionais de família. E aquela nação foi se desenvolvendo a partir desses valores. Então eram famílias muito bem estruturadas, pai, mãe e filho. E eles conseguiram fazer uma nação muito poderosa, não só porque eles eram economicamente ativos, prósperos, espertos, inteligentes, ou qualquer coisa que você possa falar deles, mas a cultura deles era uma cultura cristã e que começou a partir da família. E os Estados Unidos começou a ir para baixo, numa derrocada, numa descida abaixo, a partir da Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã acho que começou em 1955, 54. Aí, em função de uma guerra, os homens saem da sua casa, os pais saem da sua casa.
E quando os pais deixam a sua casa, o diabo não é besta. Não eram homens indo para a guerra. Eram pais saindo das suas casas, morrendo, não voltando para casa, ou deixando anos e anos. A guerra do Vietnã acabou em 1975, gente. A gente está falando de quase 20 anos. Ainda que homens não morreram nessa guerra, pessoas ficaram muito tempo fora de casa, homens ficaram muito tempo fora de casa. E a partir da década de 60, quando os homens saem de casa, depois de anos, surgiu-se nos Estados Unidos o que eles chamam de movimento de contracultura. São os hippies, usando droga, protestando e se rebelando contra todos os conceitos tradicionais de família, todos os valores que fizeram dos Estados Unidos uma grande nação. Aqueles filhos, aonde os pais foram para a guerra e morreram lá, esses filhos começam a ficar rebeldes e a se rebelar contra todos esses valores que construíram aquela nação. Porque para nós são homens que saíram à guerra, mas essas coisas são espirituais. Um pai foi tirado daquele lugar. Uma família foi desestruturada. E em função disso, o que se gera através dos frutos nos filhos é algo que não é bom. Porque um princípio foi quebrado. Porque um pai ele precisa estar dentro da sua casa, ele precisa estar inserido dentro da sua casa. Gente, o que um pai gera para o filho, em termos gerais, um pai gera para o filho direção, ou deveria dar direção aos seus filhos, impor limites e dar segurança para sua casa. Então, quando uma guerra ocorre e aquele pai sai de dentro de um lar, o que acontece? Se geram filhos que não têm limites, se geram filhos que não têm segurança, que não têm identidade, e geram filhos sem direção, que fazem aquilo que eles bem entendem. E a partir daquele momento os Estados Unidos começou só caindo, porque não se tocou no dinheiro, não se tocou nessas coisas materiais, se tocou na família. E a família é espiritual, porque ela foi algo criado por Deus, e quando nós funcionamos nos princípios criados por Deus, ela funciona e dá bom resultado. Mas quando nós não funcionamos nos princípios criados por Deus, ela não dá resultado bom, e é o que o diabo faz. Ele fala: não preciso destruir o seu casamento, eu só faço com que você, homem ou mulher, ainda estejam casados, vocês vivam como solteiros, cada um achando que faz o que quer, cada um tendo a sua conta, cada um vivendo de forma separada, cada um fazendo o que quer. A gente só mantém uma aparência. No Brasil a gente não tem guerra, mas a gente tira os homens de casa e coloca na mente deles que eles precisam trazer a provisão para casa, e isso não deixa de ser uma verdade, mas faz com que os homens, com que o Deus daqueles homens se torne o dinheiro. Então os homens passam muito mais tempo fora de casa tentando ganhar dinheiro, achando que com isso eles estão construindo algo para a sua família, enquanto na verdade eles estão destruindo a sua família. Mas não porque um homem não deve buscar a provisão para a sua casa, mas porque princípios foram corrompidos, e essas coisas elas são espirituais. Então, quando nós falamos a respeito de casamento, existe um funcionamento que Deus destinou para que nós possamos caminhar debaixo de uma aliança. Porque o valor e o peso que Deus deu para isso, querido, é muito grande. Porque o diabo sabe que a partir do momento em que nós conseguimos, e que ele consegue tocar de uma forma errada numa aliança de casamento, fazendo com que ela seja vivida de uma forma errada, de uma forma adúltera, de uma forma que não está escrito na palavra, ele sabe que o que está sendo gerado não é aquilo que Deus espera a respeito do casamento. Porque Deus espera de mim e de você coisas que vão além de uma união entre um homem e uma mulher, porque é isso que o casamento representa. Por mais que eu me una e o meu casamento ele se complete, ele se consuma comigo e com a Carol, o meu casamento, o nosso casamento está acima de nós. Que loucura é essa? Está acima de nós, sim. Então todas as vezes que eu penso em viver errado o meu casamento, eu preciso entender que acima de mim existe alguém que criou esse casamento, e que ele funciona debaixo de princípios, e que todas as vezes que eu me rebelo a esses princípios, o que eu vou estar gerando para minha casa é destruição. Salmos 11, destruídos os fundamentos, do que poderá fazer o justo, como nós vemos esses 3 últimos domingos.
Então eu e você precisamos entender que quando nós nos aliançamos em casamento, quando nós entendemos a nossa aliança de casamento, ela precisa ser colocada na forma, dar a prioridade, a primazia exata que Deus deu para o casamento, para que nós possamos viver a plenitude de Deus, gente. E isso demanda de cada um de nós maturidade. E talvez esse seja o cerne que eu queria falar com vocês aqui. Porque, ainda que você, deixa eu reformular isso, todas as vezes que nós colocamos o meu sentimento, o nosso sentimento, aquilo que eu estou sentindo, em detrimento do propósito do casamento, ele perde o seu valor. O que eu quis dizer com isso? Por que a gente vê tanta separação hoje acontecendo? Por que a gente vê tanto homem e mulher não querendo mais um ao outro, diante de uma aliança que antes era, e eu não estou falando de um contexto fora da igreja não, estou falando de pessoas que casaram-se certas, casaram-se dentro da igreja, e depois de tantos anos, aquela aliança que antes era tão linda, tão maravilhosa, ela vai só minguando, porque a gente acredita muito na nossa justiça de ver as formas. E eu vou explicar isso melhor aqui. A Bíblia fala, querido, em Abacuque, que o justo viverá pela fé. Não existe outra forma de você viver a sua vida com Deus, você deve vivê-la pela fé. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, você falou, eu acredito naquele homem ali, eu acredito que ele morreu por mim, eu acredito que ele se entregou por mim, eu acredito que ele morreu numa cruz, que de fato o sangue dele é suficiente para purificar os meus pecados, você se moveu em fé para aquilo. Só que essa mesma fé que um dia te levou a entregar a sua vida para Jesus, deve ser uma fé que só deve crescer para que você consiga viver tudo aquilo que Deus tem para você. Então todos os frutos do Espírito que você possa imaginar e que você deseja viver, você precisa de fé para viver eles. Porque o entendimento que você tem a respeito de amor, muitas vezes não é um entendimento igual o de Jesus. O entendimento que você tem de bondade não é muitas vezes igual ao entendimento que Jesus diz na sua palavra. De longanimidade, de todos os frutos do Espírito que você possa mencionar aqui. E quando nós falamos isso dentro de um relacionamento, querido, dentro de um casamento, dentro de uma casa, isso é vivido da forma mais latente possível, porque você está todos os dias com a mesma pessoa. Ela vive, ela cheira os seus defeitos o tempo todo, ela tem contato com os seus defeitos o tempo todo, com as suas falhas de caráter, com tudo que você possa imaginar. Tanto o homem quanto a mulher. E se nós não enfrentarmos essa aliança de uma forma madura, entendendo que os meus sentimentos a respeito dessas coisas, eles devem estar abaixo do propósito de Deus, a gente nunca vai conseguir viver na plenitude aquilo que Deus tem para nós, quando a gente fala a respeito de uma aliança. Querido, se Deus comparou o nosso casamento com Cristo, a igreja, porque tem que ser um negócio muito bom, tem que ser um negócio que deve funcionar muito bem, porque não há nada mais lindo, não há nada mais louvável que Deus possa comparar a sua aliança de casamento com a dele em relação a nós. E ele fez justamente isso. Então todos os valores que você espera que Jesus tenha e que uma noiva de Cristo tenha, isso precisa existir dentro da sua casa, porque é ali que começam as coisas. Só que o problema é que a gente vive a nossa vida de aliança, ou vai passando o tempo e a gente vai conduzindo muitas vezes as coisas da forma como a gente acha, através da nossa justiça. Só que a sua justiça para Deus, querido, ela é um trapo de imundícia, a palavra fala. Ela não serve para Ele. Então você precisa viver o que Deus tem para dentro do casamento pela fé, e não por aquilo que você acha que deve ser certo, não por aquilo que você sente a respeito de coisas. Por isso que nós patinamos e somos imaturos demais muitas vezes dentro de um casamento, e acontece brigas e discussões e coisas ali dentro, porque nós não resolvemos viver os princípios que estão ali dentro e que fazem com que uma aliança funcione. Então, vou dar um exemplo para vocês. O homem sabe de todas as vezes que ele deve morrer pela sua esposa, não sabe? Sabe, está escrito que o homem deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela.
Só que todas as vezes que você, homem, discute com a sua esposa, seja por qual razão que seja, e você não se move debaixo daquilo que você entende que Jesus faria, você não morre por ela, independente dos erros dela, independente do que você está sentindo na hora, você não resolve engolir o seu orgulho e andar conforme aquilo que Jesus tem para nós. Você não está andando por fé, você está andando pela sua justiça. Porque o que a palavra de Deus diz é que nós homens devemos morrer pelas nossas esposas, e que você deve ser Cristo para ela. Só que o problema é que você impõe condições para você ser Jesus para ela, e Jesus não impõe condições para que ele seja Jesus para você. Então, o que você pode abstrair de Jesus de forma simples, assim, rápida? Jesus é um Deus de graça, não é? O que é graça? É um favor imerecido. Só que você muitas vezes só faz favores para sua esposa dentro do lar quando você acredita que ela merece. Ou vamos engrossar um pouco mais o caldo. Você só resolve amá-la quando ela cumpre as condições que você acha que ela deve cumprir, enquanto Jesus te ama incondicionalmente. Ele te ama sem condições, só que você impõe para que a sua noiva, para que você a ame, você impõe condições para que você se mova de acordo com o que você acha que tem que se mover. E nisso nós não estamos andando por fé. E eu não estou aqui nem dizendo se a sua esposa está certa ou está errada, porque quando a gente morre ou a gente decide morrer por algo, querido, essas características elas precisam estar presentes dentro da nossa casa, para que a sua aliança seja frutífera, para que ela ande e cresça debaixo dos princípios que Deus estabeleceu. E da mesma forma, mulher, eu dei o exemplo do homem aqui, mas todas as vezes, mulher, que o seu marido, por exemplo, toma uma decisão, e você vai conversar com ele porque você não concordou com a decisão que ele tomou, e eu não estou aqui dizendo que você não pode conversar com ele a respeito de decisões que são tomadas dentro do lar. Estou dizendo que se o seu marido é firme naquilo, ele fala, não, eu entendo desse jeito, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Mas aí pelo seu jeito, como você ainda acredita que é errado, você vai e manipula uma situação, ou você faz caminhos e trejeitos e coisas, para que de alguma forma o seu marido tente enxergar coisas que você está enxergando e que ele não está enxergando, mas ele já falou para você que ele quer fazer daquele jeito. Ele já disse isso para você com todas as formas e palavras, você já tentou explicar para ele, e ele ainda assim decidiu seguir essa direção, ao invés de você se calar, e orar, e cumprir o seu papel, edificar. Você acha que por seu muito falar, por muito fazer coisas, ou achar situações para fazer com que ele enxergue, você vai estar prosperando as coisas, e eu preciso te dizer, você não vai estar prosperando as coisas. O mundo pode dizer para você que as coisas funcionam dessa forma, mas a palavra de Deus diz que não funciona dessa forma. Se o seu marido precisa enxergar alguma coisa, quem vai mostrar para ele é Deus, através da sua intercessão e da sua oração. E todas as vezes que você vai para o lugar contrário, de tentar manipulá-la, você perde a sua autoridade na intercessão. E tudo aquilo que você acredita que possa estar orando em benefício do seu marido, não está acontecendo. Porque nós não nos movemos debaixo dos princípios que Deus estabeleceu, para que a gente viva o matrimônio na sua plenitude. Eu quero até reproduzir algo que eu ouvi esses dias e que eu achei fantástico, porque isso já aconteceu comigo diversas vezes. Você discute com seu marido ou com sua esposa por alguma razão, e gente, eu estou tratando coisas na prática, porque eu não quero ser hipócrita aqui. Quero falar de coisas que acontecem no dia a dia, porque um casamento é vivido no dia a dia. Eu adoro demais e sempre repito isso. Eu gosto demais de um verso de Pedro, eu não lembro onde está, mas está na Bíblia, que ele fala assim, viva a vida comum do lar. E eu gosto disso, porque para mim a essência está ali, é na vida comum do lar. Você entende o coração, cara, você vê que um casamento funciona, quando na simplicidade do dia a dia aquele casamento anda. Aquele casamento caminha e cresce, e a cada vez que você olha para aquilo, aquele casal consegue refletir Cristo e a igreja. Isso para mim não há nada mais perfeito, não há nada mais pleno no plano e no propósito de Deus. Por essas razões que eu falei aqui para vocês. Porque ainda que o indivíduo ele consiga viver na plenitude aquilo que Deus tem para ele, mas quando ele está
em uma aliança de matrimônio, querido, e ele com a esposa conseguem viver isso, eles de forma profética conseguem viver e passar para as pessoas que estão à volta a pureza do que significa uma aliança entre Cristo e a igreja. Então você discute lá com o seu marido ou com a sua esposa por qualquer razão que você ache, e aí a noite vai chegando, a Bíblia fala: não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira, e vocês estão brigados, vocês estão discutindo, um vai para lá, outro vai para cá, vocês cruzam no mesmo corredor, mas fingem que não se vê, e aí na hora que vocês vão deitar, vocês apagam a luz, e os dois sabem que não estão dormindo, os dois estão acordados, e aquilo grita dentro do quarto, aquele silêncio grita dentro do quarto, e você finge que está dormindo, sua esposa finge que está dormindo, e os dois sabem que os dois estão acordados, e que precisam resolver uma coisa que ficou para trás, pequena, grande, média, não importa qual a razão dela, mas tem uma coisa que está pendente para ser resolvida. Aí você que é crente vai orar. Ixi, eu já fiz isso, a Carol sabe disso. Ela quer saber, eu vou orar, deixa eu, não sei o quê, e eu vou orar. E aí eu vou falar para Deus: Deus, olha lá o que ela fez, me dá sabedoria para lidar com isso. Aí Deus fala: tá bom, eu vou te dar sabedoria para lidar com isso, vai na minha palavra, não vai na sua justiça não, porque na sua justiça você volta lá e arrebenta com tudo, vai na minha justiça. Você quer ter um casamento próspero, você quer viver e refletir a imagem e semelhança de Deus dentro da sua casa, então faça isso. A Bíblia fala que o Senhor acrescenta aos seus enquanto dormem. Então todas as vezes que eu descanso, não porque simplesmente está escrito, mas porque eu preciso ter fé em cima das coisas que a Bíblia diz. A Bíblia fala assim, que o Senhor acrescenta aos seus enquanto dormem. Então todas as vezes que eu durmo, eu preciso acreditar que de alguma forma o Senhor está acrescentando sobre a minha vida, que um portal está aberto sobre a minha casa, e que o Senhor está acrescentando sobre mim, sobre aquele meu descanso, porque não se trata do que eu faço, se trata daquilo que eu sou. Então o Senhor acrescenta sobre o meu sono. Só que aí, logo depois daquele verso que a Bíblia fala: não se põe o sol sobre a vossa ira, Paulo completa e fala assim: não deis lugar ao diabo, porque todas as vezes que você permite que se ponha o sol sobre a vossa ira, você dá lugar ao diabo. Espiritual, irmão, mas você dá. Então aquele mesmo sono que era para te abençoar, que era um portal aberto sobre você, você deu lugar para o diabo. E naquele mesmo campo, mas como acontece isso? Porque é simples, querido. Aonde o Senhor planta, o inimigo também pode plantar. No mesmo campo que tem trigo, o inimigo vem à noite e planta o joio. Então naquele mesmo sono que era para você abençoador da parte de Deus, você deu lugar ao diabo em função de uma coisa tonta. E o diabo toma lugar ali dentro. E para você, às vezes é só mais uma briga, mas a gente não sabe as consequências espirituais disso. E a gente decide viver pelo nosso orgulho, ao invés da gente ir lá, numa posição de perdão, engolir o nosso orgulho, para que a gente de fato consiga viver aquilo que Deus tem para nós. Vocês entendem isso? Vocês conseguem compreender isso? Porque não se trata de mim e de você, querido. A aliança minha de casamento, ela precisa refletir algo. Aonde os meus filhos, eles vão crescer debaixo de um lar, que eles vão desfrutar disso, e que eles vão ver isso no dia a dia. Esses dias eu falei para a Carol, falei: nossa, eu estou tão irritado, porque eu estou cansado, me sentindo sobrecarregado a respeito de coisas, e por 2 ou 3 vezes eu fui grosso com a Júlia. Ela estava errada? Ela estava, mas quem é o maduro da história? Sou eu. Quem é o adulto da história? Ou quem deveria ser o adulto da história? Sou eu. Ela fala: mas não se pesa tanto. Tudo bem, a questão não é essa. A questão é que ela está olhando para mim como imagem de Deus e como imagem de pai. Então tudo aquilo que eu faço para ela vai refletir quem Deus é e que tipo de pai ela tem nos céus, querido. Porque quando eu falo para ela orar, para alimentar, eu falo papai do céu, e ela sabe que eu sou o papai dela. Ela liga uma coisa com a outra, você acha que não, mas ela liga. Porque eu não vivo mais para mim só, querido, eu vivo para alguém. O que eu cultivo dentro da minha casa não se trata de mim, não se trata da minha justiça, não se trata dos meus direitos, porque casamento não se tem direito, é dar o direito a alguém.
Então, a partir do momento que eu me caso, a partir do momento que eu assumo a figura de marido, eu preciso dar a Carol a quem? De direito, aquilo que lhe é direito dela. E qual é o direito dela? Que eu morra por ela, que eu a trate como a vaso mais frágil, que eu a guie, que eu a conduza, que ela encontre em mim proteção, que ela encontre em mim segurança, que eu dê destino para os meus filhos. Todos esses princípios devem estar incutidos dentro de um homem, e a mulher da mesma forma. Quando uma filha olha para sua mãe, ela deve ver uma mãe, como Esther, que se dobra ao rei, para obter o favor dele. Não uma mulher que manipula situações para obter o favor do rei, não, mas uma mulher que se dobra ao rei, para que ele estenda o seu cetro, e assim haja salvação também. Vocês conseguem entender essas coisas, gente? Vocês conseguem entender o peso disso? Porque uma igreja se trata de uma reunião de família, uma igreja se trata de uma reunião de pessoas que foram aliançadas. Então a nossa sociedade, a nossa igreja, ou qualquer coisa que você possa pensar aí, ela só vai andar quando eu e você resolvermos andar. E a gente tenta ficar fazendo essas divisões na nossa cabeça, o que vem em primeiro lugar, a minha família ou o ministério, e Deus olha para aquilo e fala assim, não, você não está entendendo. Não existe ministério se você não consegue exercer o ministério dentro da sua casa. Esquece, querido, para mim não existe, eu não encontro isso na Bíblia. Deus chama homem, querido. E quando esse homem se aliança com alguém, ele espera que essa aliança seja vivida na mesma intensidade que ele viveu, a que ele se entregou por nós. Não é que família vem em segundo lugar, em primeiro lugar, ou seja lá o que for. Mas é se você não consegue viver o caráter de Cristo dentro da sua casa, por que você acha que você pode pastorear a igreja do Senhor? É o que a palavra fala. Por que você acha que pode exercer ministério sobre a minha noiva, se a sua noiva você não a faz da forma correta? Porque Deus não está preocupado com o seu ministério, Deus está preocupado com a sua casa. Deus não está preocupado com o meu ministério de pastor, Deus está preocupado com a minha casa. Porque o dia que a minha casa estiver alinhada, o dia que eu for Cristo, de fato e em verdade, para minha esposa, aí sim ele fala, meu filho, o seu ministério vai fluir de vento em polpa. Porque a essência foi atingida. Porque ministério é ministério, mas casamento é fundamento. Então não adianta eu tentar levantar uma casa como se fosse um ministério muito bonito, se o fundamento dessa casa está todo quebrado, está todo destruído, e na hora que vir o vento e a tempestade, vai vir o vento e a tempestade, aquilo vai vir para baixo. Porque se eu não consigo viver essas coisas da forma como Deus entende que eu deva viver, essas coisas elas não se sustentam. E nós precisamos nos voltar para isso, nós precisamos entender a importância disso. Você não acha estranho, querido, que nós vivemos numa sociedade, num mundo hoje que os héteros eles não querem mais se casar e os homossexuais estão brigando na justiça para se casar? Isso foi banalizado. Completamente banalizado. Os héteros não querem mais esses tipos de aliança, porque é custoso demais. E custa mesmo, querido, porque quem criou foi Deus, não foi o homem. E quando Deus cria alguma coisa, Ele espera que a gente funcione debaixo dos princípios que Ele destinou, que Ele criou. Então não mexa nos fundamentos, querido, porque todas as vezes que você mexe nos fundamentos, a destruição vai vir, independentemente do dia que ela vai acontecer, mas ela vai vir. Então pare de olhar para o lado de fora e comece a olhar para o lado de dentro. Por isso que eu gosto demais da figura de Noé, quando Deus salva a família dele. A Bíblia fala que a família dele continha 8 pessoas, contando com Noé. E o número 8 na Bíblia fala de recomeço, de um novo começo. Você vê isso na Bíblia em várias passagens, o 8 sendo presente. Davi era o 8º filho. Deus começando de novo um reinado. Ele era o 8º filho. Tinham 7 filhos que Samuel viu, e aí até Samuel fala, não são esses, e aí vem Davi, era o 8º filho. Um leproso
ele deveria aparecer para o sacerdote, para os seus ritos de purificação, e ser considerado purificado no 8º dia, porque para aquele leproso era um recomeço. As primícias, elas eram oferecidas no 8º dia, dos dias de primícias, porque 8 fala de recomeço. E eu creio que nós precisamos recomeçar algumas coisas, principalmente, é que tem poucos aqui, nós somos em pouco nessa igreja, mas talvez para você que está numa aliança há muito mais tempo, ou ainda em pouco, mas que esses valores não foram aprendidos, querido. Nós viemos de um lar, nós viemos de uma família que não levaram a aliança de casamento a sério como nós devemos levar. Eu vim de uma família que os meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos, com adultério no meio, com um monte de coisa errada, e eu preciso reaprender. Talvez seja por isso que isso me contagie tanto, porque eu experimentei o quão danoso é, querido, uma separação para os filhos, porque os filhos sempre são os que pagam mais caro, sempre são os que pagam mais caro. Então eu experimentei isso. Talvez por eu ter experimentado isso e ter esse histórico, eu olho hoje e falo assim, não há nada mais precioso para mim do que eu conseguir gerar dentro da minha casa um ambiente e uma família que seja segundo o modelo do Senhor, porque isso Ele espera de mim em primeiro lugar. Eu estava falando, acho que com o Miqueias, esses dias atrás, quando a gente tinha acabado de sair do culto de homens, e eu tenho que lidar com tanta coisa hoje, gente, no sentido de mim, de tendo que ficar buscando na minha família comportamentos em mim que são maldições hereditárias. Vocês percebem como tudo é na família? Da onde vêm as maldições? Elas não vêm do acaso, elas vêm de descendência, elas vêm de família. Porque aquilo que é altamente valoroso para Deus também é muito perigoso. Da mesma forma que gera muita bênção, pode gerar muita maldição, dependendo da forma como nós lidamos com isso. Então leve a sério isso. Leve a sério isso. Então eu estou tendo que lidar, e saindo da minha boca, eu tendo que descobrir, mapear, ver da onde foi, da onde vai, por que eu estou assim, por que eu sou assado, com maldições hereditárias. Essas palavras saem da minha boca continuamente, em orações para Deus. Deus me ajude a entender essas coisas, por que isso, por que aquilo, isso está presente em mim, mas eu faço isso para remer a minha casa, para que a minha filha, a Júlia ou o Daniel que está vindo, quando eles cresçam, eles virem contando e não saiam mais contas da boca dele, e eles falam, nossa, quantas bênçãos hereditárias estão vindo da minha casa. Enquanto o pai contam as maldições, guerreia por elas, faz com que elas sejam mortas e desapareçam da sua casa, para que os filhos possam ter na boca as bênçãos que os pais herdaram e legaram para eles. Mas tudo isso, querido, vai começar por dentro da sua aliança de casamento, não tem por outro lugar onde você começar. Então, se para você algumas coisas devem ser um recomeço, que seja um recomeço, que você destrua toda a casa, que você expõe todas as coisas, que você faça uma faxina de fato na sua vida e dentro da sua casa, para que você entenda se os princípios eles estão bem fundamentados. Exponha os fundamentos para ver que tipo de material você está usando ali. Faça esse raio-x, porque vale a pena, querido. Se talvez de todas as coisas que você possa pensar, ou que você possa imaginar, coloque isso como primazia, mas não porque eu falei, porque nós vemos aqui, digno entre todos seja o matrimônio. Por isso que Deus vai para cima de uma aliança. Deus é um Deus de alianças, querido. Deus gosta de aliança. Pensa num Deus que gosta de aliança, é o nosso Deus. E Ele honra essas alianças. Eu acho que eu já até contei, eu já resumi isso em alguma vez que eu estava pregando para vocês. Josué faz uma aliança com os gibeonitas. Eles erram, mas eles fazem uma aliança que eles não podiam tocar naquele povo. Passaram-se anos, décadas. Saul, lá na frente no reinado de Saul, ele toca nos gibeonitas, destrói e entra em guerra com eles. E no reinado de Davi, lá para frente, tem fome sobre a terra por 3 anos. Gente, o povo estava passando 3 anos de fome. 3 anos de fome, não era qualquer coisa não. É muito tempo. E aí Davi vira e fala assim, por que eu estou passando fome? Não sei porque Davi não resolveu consultar Deus no primeiro ano.
Não sei, mas ele só consultou Deus no último ano. Porque às vezes a gente é assim, a gente deixa destruir tudo para depois a gente consultar Deus para saber por que está tanto tempo de escassez. E aí, quando ele consulta, Deus fala assim, é porque Saul atacou os gibeonitas. Por causa de uma aliança que tinha feito lá atrás com Josué. Você acha que Deus não dá importância para as alianças? Quanto mais uma aliança que reflete Cristo e a igreja, quanto mais uma aliança que reflete a natureza de Deus, que é uma natureza de família, Deus espera isso de nós. Abraão não podia cumprir o propósito sozinho, ele precisava de uma Sara para gerar Isaac, gente. Então nós precisamos entender quem nós somos, onde nós estamos e para onde nós vamos, e de que forma nós estamos nos conduzindo nisso. Então todas as vezes que você for egoísta, todas as vezes que você achar que as brigas dentro da sua casa, elas estão se permanecendo, é porque alguém está errando no ponto. Porque diante de um coração que perdoa, querido, diante de um coração que não tem orgulho, diante de um coração que não é egoísta, arruma rapidinho. As coisas vão sendo colocadas no seu lugar. Muita poeira pode ser levantada, muita coisa pode ser arrumada, e deve ser. Porque todas as vezes que a gente faz uma faxina, a gente tem que tirar tudo do lugar em primeiro lugar. É igual a gente aqui na casa, a gente faz limpeza de terça e de sexta-feira aqui na igreja. De terça-feira é só um paninho. É só uma limpadinha. Só limpa os banheiros melhor, lava os banheiros. Mas de sexta-feira é a faxina. A Evelyn vem, junta, Carol, eu, chamo o Daniel, e a gente levanta com tudo. A gente tira esses tapetes daqui, arrasta, lava, tira as coisas do lugar para depois colocá-las no lugar. E que a gente faça isso, gente. Que a gente entenda a nossa aliança de casamento. Por favor, não viva dentro da sua casa com o caráter que você acha que deve ser. Viva com o caráter de Jesus. Viva com o caráter de Jesus. Entenda, homem, que todas as vezes que você não trata a sua esposa como o vaso mais frágil, você não só está errando com ela, mas se você tiver filhos, os seus filhos estão vendo isso e eles estão aprendendo isso de você. E você não sabe medir as consequências disso. E lá na frente a gente tem que lidar com problemas que não sabe de onde veio. Mas foi porque nos detalhes a gente foi pecando, nos detalhes a gente foi passando. Enquanto Deus espera que a gente viva debaixo de fé, querido. Você pode se achar tonto quando você pede perdão, mesmo achando que a pessoa do outro lado está errado. Então você pode chamar Deus de tonto, porque é isso que Ele faz. Numa cruz Ele vira para sua mãe e fala assim, não impute sobre elas os seus pecados, lance eles sobre mim. Não tem nada de tonto nisso. Tem uma natureza que vai toda hora se chocar com a sua. Por isso que aos seus olhos é aquilo, mas eu te falo, isso é orgulho. Então a gente precisa alinhar as coisas, a gente precisa andar nos trilhos que Deus deseja para nós. Porque de novo eu quero encerrar nisso. A nossa aliança, ela vai muito mais do que eu e você. Ela representa algo. Então não trate dos frutos não, querido. Vai na raiz dos problemas. Vai nos fundamentos do problema que você vai ter muito mais sucesso para resolvê-los. Não fica lidando com fruto. A gente tá andando, aí a gente faz alguma coisa errada e a gente acha que resolveu da nossa vida porque a gente come daquele fruto e é amargo e a gente joga aquela fruta fora e acha que resolveu os problemas. Não vai, querido. Isso é uma árvore, aquela fruta vai vir para fora de novo e aquele fruto vai sair amargo de novo. Ao invés de você experimentar aquele fruto amargo, seja você percebendo isso ou seja vindo de outra pessoa, vai na raiz dele, vai no fundamento dele, porque Deus trabalha com fundamentos, Deus trabalha com princípios. Leis e mandamentos não são para filhos, querido. Filhos querem entender o coração do Pai, querem se mover debaixo dos seus princípios e vivê-los na sua plenitude. Amém, gente? E o meu desejo é que essa palavra de verdade não passe, porque isso é algo para a gente meditar. Isso é algo para todas as vezes que aconteceu alguma coisa dentro da sua casa, você se questionar por que ela está acontecendo. Você se questionar de onde veio isso. Porque eu não estou em Jesus, querido. Eu não estou fazendo filhos para Ele. Eu não estou numa aliança de casamento para brincar, para simplesmente dizer para os outros que eu tenho,
Porque se há uma realidade nessa palavra, e nós aprendemos isso no domingo passado, que tudo que Deus falou vai se cumprir, então existe uma plenitude. Se eu não consigo viver essa plenitude ainda, porque alguma coisa está errada. Porque talvez eu esteja buscando a felicidade ao invés de estar buscando o propósito, enquanto que Deus falou assim, busca o propósito do casamento, que a felicidade vai estar dentro do propósito. Sempre é assim. Não busque o prazer, querido, busque arrumar as coisas, e quando você arrumar as coisas, o prazer vem. É sempre depois, a gente sempre desfruta depois. Primeiro arrume e depois desfruta. Amém, gente? Se coloquem de pé, eu queria orar com vocês. Espírito Santo, que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor nos ajude, Espírito Santo, a vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Que o Senhor perdoa-nos, Pai, por tanta imaturidade, Senhor, por tantas coisas erradas que foram geradas, Senhor. Porque muitas vezes queremos funcionar na nossa justiça, no nosso caráter, no nosso jeito, na nossa maneira de olharmos e enxergarmos as coisas, Pai. Que o Senhor nos perdoe, Jesus. Que o Senhor nos ajude, Pai, a vivermos a sua aliança, Senhor. Ela não é nossa, ela é sua em primeiro lugar. Antes de ser nossa, ela sempre foi sua, Senhor. O Senhor só entregou para nós de presente, Pai, para que nós pudéssemos desfrutar disso, Senhor. Que o Senhor nos revele, que o Senhor nos dê clareza, Senhor. Que para alguns aqui, Espírito Santo, que o Senhor possa mostrar, Senhor, que o Senhor possa ser como luz, para que fundamentos e bases erradas sejam destruídas, Pai, e o verdadeiro alicerce possa ser edificado, Senhor. Não importa quanto tempo a gente gaste no fundamento, Senhor, importa se ele está na rocha, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. A casa que vai vir para fora, Senhor, é o Teu Espírito quem constrói, Pai. Todo o acabamento, toda a beleza dela, Senhor, é o Senhor quem dá para nós, Pai. O perfume é de Cristo, Pai. E que o Senhor nos ajude a andarmos debaixo dos fundamentos do Senhor, Pai. Debaixo dos fundamentos que o Senhor criou, Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Para que possamos ser modelo, Senhor, para os nossos filhos. Para que eles possam olhar para nós, Deus, e ver Cristo e a igreja como de fato ela é, Senhor. Uma noiva adornada, Senhor. E um noivo que morre, Senhor, por ela. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude, que o Senhor toque sobre cada um que está aqui, Pai. Em nome de Jesus, que as nossas casas possam experimentar do Senhor, Pai, um realinhamento, Senhor, um reabibliamento, Senhor. Que a sua palavra seja o nosso norte, Pai. Que as nossas falhas de caráter, Senhor, sejam engolidas, Espírito Santo, e nós possamos nos transformar à sua imagem, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Que toda mentira seja deixada de lado, Pai. Que todo engano, que toda hipocrisia, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Que a gente viva na plenitude aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que nós vivamos na plenitude, Pai. Que os céus se abram sobre os nossos lares, Pai. Em nome de Jesus. Que nós possamos experimentar nessa noite, Senhor, um portal aberto sobre casas aqui, Senhor. Que curas possam ser derramadas, Espírito Santo. Que realinhamentos possam acontecer, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que alianças e casamentos possam ser restaurados, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor. Nós acreditamos no Senhor, Pai. Nós acreditamos que o Senhor investe nisso e nós queremos investir com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Que o Senhor nos despeça em paz. Que nós tenhamos um tempo agradável agora, Senhor. Em nome de Jesus, nós assim oramos e te agradecemos, Pai. Amém, gente.